O advogado Manuel Nobre Correia junta-se a nós em estúdio para uma análise a este processo. Boa noite, seja muito bem-vindo. Tal como já referimos, todos os arguidos foram libertados. As medidas de coação foram bem mais leves do que aquelas pedidas pelo Ministério Público. Ficou surpreendido? Como é que se explica isto? Bem, não, porque de facto isto apenas representa, até fiquei muito satisfeito pelo facto de ter existido um juiz de garantias que pelos vistos exerceu a sua função. Juiz de garantias porquê? Porque ao juiz de instrução criminal não compete fazer uma apreciação do processo, mas tão somente verificar se existem duas coisas. Primeiro, fortes indícios da prática de um ilícito penal, por um lado, e por outro lado, se existem os perigos que se pretendem acautelar com as medidas de coação, os chamados perigos de fuga, de continuação da atividade criminosa, de perturbação do inquérito, de perturbação da ordem pública. E neste caso não há? A perturbação da ordem pública já existe neste momento, por outros motivos políticos. E, portanto, aquilo que o juiz de instrução disse, eu tive acesso a apenas uma pequena fração do despacho de aplicação das medidas de coação, é que não se verificam fortemente indiciados os crimes de prevaricação, que é um crime de um decisor, portanto é alguém que decide contra a lei, e o crime de corrupção, quer na vertente ativa, quer passiva, mas apenas um outro crime que não vinha mencionado, que era a oferta, pelo que eu percebi, a oferta indevida de vantagem a titular cargo político e o tráfico de influências. Ora, se nós pensarmos a enorme disparidade que existe entre aquilo que era pedido pelo Ministério Público e aquilo que na verdade foi aplicado pelo juiz de instrução criminal, a quem compete aplicar medidas mais gravosas que o mero TIR, porque o termo de identidade e residência é residual. Independentemente de qualquer outra medida de coação a que acumula, se houver, presta-se sempre o termo de identidade e residência. E acha que podemos esperar recurso por parte do Ministério Público, Isso tendo em conta iremos ver. Aquilo que existe medidas muito mais gravosas, sobretudo aqui para Vítor Scária e Lacerda Machado? Pronto, aquilo que acontece, na minha opinião, é extremamente simples. Das duas, uma. O Ministério Público pode ter tentado, passa a expressão, ter tentado jogar o barro à parede. Ter tentado ver se estas medidas de coação passavam, por qualquer motivo entendeu que elas eram convenientes para a investigação, para salvaguardar a investigação. Se for esse o caso, obviamente poderá conformar-se, até por uma questão de inutilidade, poderá conformar-se com a decisão que foi preferida relativamente às medidas de coação pelo JIC. Se de facto está verdadeiramente convicto da utilidade para a investigação e da necessidade da aplicação daquelas medidas de coação, então garantidamente irá recorrer. Parece-me que mal ficaria eu pedisse medidas que entendesse que eram mesmo verdadeiramente necessárias, pela sua gravidade, que depois não tentasse sustentar. Portanto, eu acho que é expectável, não sei se será essa a decisão, mas acho que é expectável que possa haver um recurso das medidas de coação. Isto poderá também dar indícios daquilo que será a acusação? Não. Bom, o despacho de indiciação muitas vezes, não quer dizer que seja este o caso. E esta é uma criminalidade extremamente complexa e de difícil prova. Atenção, provar este tipo de crimes, a criminalidade económica ou financeira, é uma tarefa hercúlea. Mas também existem meios alocados ao Ministério Público que lhe permitem chegar bastante longe, como por exemplo estas interseções às quais durante 4 anos a defesa nem soube que estavam a ser feitas, só soube agora quando confrontada com a situação. Agora, normalmente podemos dizer que aquilo que virá, se vier a ser proferida a acusação, não andará muito longe daquilo que está no despacho de indiciação que pede medidas de coação. Atenção que isto é um despacho, não é um despacho normativo no sentido em que aqui, ou processualmente muito relevante, no sentido em que marca, digamos, a sua posição processual, mas indicia aquilo que o Ministério Público tem como mais ou menos provado para proferir uma acusação. Portanto, nós podemos dizer que determinados indícios, se não são considerados do ponto de vista de um juiz de instrução, não são validados judicialmente, evidentemente que das duas uma, ou são descobertas provas muito mais consistentes do que aquelas que não foram julgadas suficientes pelo juiz de instrução, ou então o Ministério Público tem que começar a pensar se irá proferir acusação relativamente a estes factos,
julgados não fortemente indiciados para a aplicação de medidas de coação mais graves. Tendo em conta aquilo que foi a decisão do juiz de instrução criminal hoje e as várias vozes que já têm vindo ao público a fazer este pedido, justificaria-se o Ministério Público vir dar explicações, a PGR vir dar explicações ao país sobre este processo que acabou por culminar na queda de um governo? Sim. Bom, vamos lá ver uma coisa. A queda do governo dá-se por uma demissão de um primeiro-ministro que entende que, existindo o seu nome envolvido e sendo por esse motivo, por ter sido envolvido e ser aberto um inquérito que irá averiguar se existem ou não existem indícios da prática de algum ilícito criminal, obviamente que a queda do governo se deriva disso e não propriamente das medidas de coação que estavam a ser pedidas. Aquilo que eu entendo é que, relativamente à comunicação, não é possível continuar a manter a nossa postura, a nossa juristas que intervimos no Tribunal, o meio forense, não pode estar, de facto, num pedestal inacessível à maior parte das pessoas. Há um interesse renovado, não só um foco mediático grande, como um interesse da parte do público em geral por este tipo de questões, sobretudo quando envolvem os governantes, o que é natural. E, portanto, tem que haver mais transparência, mais abertura da parte da Justiça. Foi ao abrigo dessa nova postura da Justiça que a senhora Procuradora-Geral da República, que representa o Ministério Público, não é ela que é responsável pela investigação, mas será hierarquicamente a responsável máxima. E é a cara do Ministério Público. E apesar da sua descrição que lhe é reconhecida, a doutora Lucília Gago entendeu que era necessário, porque necessariamente terá que autorizar essa interação com o público e a comunicação, entendeu que era necessário fazer uma nota de imprensa. E depois, perante o rumor que foi criado, entendeu que era necessário esclarecer um ponto dessa nota de imprensa, fazendo um aditamento a essa nota de imprensa. Neste momento, e isto é a minha opinião, tendo em conta aquilo que eu qualificaria com algum revés da parte do Ministério Público relativamente à investigação que está a levar a cabo, eu apenas diria uma única coisa, que é se vou ou não recorrer desta decisão. E não teceria qualquer tipo de comentários. Primeiro, não lhes é permitido ao Ministério Público ir comentar qualquer tipo de decisão. Já lhes é perfeitamente lícito fazer um comunicado a dizer: não me conformo com esta decisão, estou convencido daquilo que eu pedi era o que era necessário neste momento e, portanto, vou recorrer. Ou então, não recorro. Por uma questão de estratégia, não recorro. Mas ir mais além do que isso era incompreensível. E, na minha opinião, porquê? Porque apenas iria causar mais ruído. Acho que o ruído já é muito grande. Acho que a imagem que perpassa do Ministério Público, bem entendido, que perpassa para o público em geral, ficará, de certa maneira, afetada. Porque, digamos que a partir do momento em que existe esta notícia, ou aquilo que o público espera é que exista, digamos, uma condenação, se for o caso de um julgamento, claro, ou a aplicação das medidas de coação graves, se for o caso, como é aqui. Agora, aquilo que a mim me parece, e eu volto ao princípio, é que, de facto, na minha opinião, a Justiça funcionou. Muito bem. Manuel Nobre Correia, muito obrigado. Muito obrigado. Até uma próxima oportunidade aqui na Record TV. Obrigado e boa noite.